até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Eu vou repetir. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Meus amados irmãos, a pergunta que eu faço é: Asaf era um levita, seu ofício era estar continuamente servindo na casa do Senhor, no templo, aonde a arca da aliança estava, aonde Deus se manifestava. Mas como nós entendermos agora ele dizendo isso? Como entender quando ele diz que quando entrou no templo? Nós vamos observar que, mesmo passando pela crise, assim estava Asaf passando pela crise, ele não deixou de ir à casa do Senhor, até porque ele era levita, era ofício dele. Mas, ao observar isso, nós vamos ver que ele ia no templo, mas não tinha uma mudança, ele não percebia o que ele percebeu aqui no versículo de número 17. Ele estava indo à casa do Senhor, estava no templo, mas ele ainda não havia percebido isso. Ele ia com a multidão à casa do Senhor, ao templo, mas ele não teve aquele encontro com Deus, como ele teve no verso 17. Da mesma forma, eu lembro do profeta Isaías, que no capítulo 6, ele tem um encontro diferente. No templo, ele tem uma visão. E a pergunta é: será se o profeta não ia à casa do Senhor? Outro momento que nos chama a atenção é de Jacó. Será se Jacó não conhecia o Deus de Isaac, de Abraão? Ele ouvia as histórias, ele sabia que havia uma promessa sobre a vida do seu avô, do seu pai. Mas a Bíblia vai dizer que somente no Val de Jacó é que ele tem um encontro diferente com Deus. Se nós observarmos, Jó também conhecia, Jó ouvia falar de Deus, Jó tinha uma experiência com Deus. Mas lá no capítulo 42 de Jó, ele vai dizer que eu te conhecia só de ouvir falar. Ele não tinha, ou ele não teve aquela real experiência com Deus a qual ele servia. Ele tinha sim uma devoção, ele era sincero, ele adorava a Deus, mas aquele encontro, depois, ele só teve depois que passou pela prova e ele foi entender que Deus é o Deus que intervém na história, é o Deus que molda as nossas vidas e que o propósito dele ninguém pode impedir. Então Asaf, quando ele entra dentro do templo, mas agora é diferente, ele passa a ter ou entender 7 verdades. Quando ele entra dentro do templo, quando ele entra dentro ou na presença do Senhor, porque, irmãos, tem muitas pessoas que até vêm ao templo, mas não tiveram encontro com o Senhor. Vem por conveniência, vem às vezes até obrigado, se apresenta diante de Deus de qualquer forma, mas ele não teve esse amor. Veja que Paulo conhecia a lei,
foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele pensava que perseguindo os cristãos estava fazendo um serviço a Deus. Mas quando ele teve aquele real encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida de Paulo mudou. De perseguidor passa a ser perseguido. Passa agora a ter uma experiência real com Deus. E isso, irmãos, é o que fez a diferença na vida de Asaf. Asaf estava numa crise. Será que Deus é injusto? Aqueles que não estavam aqui na sexta passada, Asaf estava questionando consigo se realmente Deus era justo em deixar que aquele que se esforça para ser santo, para renunciar, às vezes fica doente, às vezes perde coisas, não tem riquezas, e aquele que não teme a Deus, que se levanta contra Deus, que fala coisas contra Deus, blasfema contra Deus, e eles têm muitas coisas. Então Asaf está naquela crise, aonde ele diz: será se vale a pena servir a Deus? Mas ao mesmo tempo aí a visão dele mudou. A visão passou a mudar quando ele entrou de fato na presença de Deus. Então a primeira verdade que Asaf aprendeu foi que o futuro do ímpio é desastroso. Versículo 17: entendi eu o fim deles. O ímpio pode até ter muitas felicidades aqui, irmãos, mas toda a sua alegria acabará na morte, em uma eternidade sem Deus. Era essa alegria que Asaf estava tendo inveja. E quantas vezes os cristãos estão tendo inveja daqueles que estão lá fora, que andam desordenadamente, mas saiba, o fim deles é trágico, a alegria deles é passageira. A alegria em que Asaf estava se firmando, ou querendo se firmar, era uma alegria que era passageira. Então a alegria que o mundo oferece, que as coisas que as pessoas adquirem de qualquer maneira, são passageiras. Veja, irmãos, que Asaf vê que a situação deles é precária. Às vezes a pessoa diz assim: essa era a vida que eu queria ter. Vai para onde quer, tem o que quer, faz do jeito que quer. Mas aquela alegria, aquela vida era precária, era desesperadora. E ele percebe que não há motivos para sentir inveja deles. Sabe por quê? Olha o verso 18: certamente tu os pusestes em um lugar escorregadio. Então ele passa a entender que o lugar em que eles estão é escorregadio. Não tem firmeza onde eles estão. Você lembra do Salmo 40? Quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Então nós não estamos em um lugar escorregadio, mas aquele que anda desordenadamente, eles estão em um lugar escorregadio. Hoje eles estão em cima, amanhã estão lá por baixo. Hoje eles podem até ter muita coisa, mas daqui um dia nada eles terão.
porque da sepultura ninguém leva nada, irmãos. Até a sepultura você pode encher o caixão com tudo que você quiser, mas de lá ele não passa, a não ser para ser consumido pela terra, pelo pó. Veja que Asaf vai perceber que eles serão lançados em destruição. Verso 18: e tu os lanças em destruição. Então Asaf estava invejando aqueles que estão em um lugar escorregadio e ao mesmo tempo serão destruídos. Porque qual é o que a Bíblia diz? Nós somos o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo do Espírito, Deus vai destruí-lo. Destruí-lo aqui não é aniquilá-lo, mas é, vamos dizer assim, soprar o que ele tem, vai acabar. A alegria que ele pensa ter, vai ter choro e ranger de dente. Aonde o lugar, a Bíblia diz que o fogo não apaga e nem o bicho morre. Versículo de número 19 diz assim: como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores ou de terrores. Então eles seriam consumidos pelo terror. Então Asaf, irmãos, quando entra dentro do templo, ele passa a perceber que o futuro deles é desastroso. E tem muitos que estão querendo voltar para lá. Tem muitos que estão querendo ou achar que lá é melhor do que vale pelo que o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Viu que a destruição deles é repentina. Asaf tinha pensado, irmãos, que Deus estava sendo injusto por não punir os ímpios de imediato. Nós somos assim, imediatistas. Se alguém fez alguma coisa errada, nós, Senhor, mata logo, tira logo. For por nós, o Senhor já corrige, já leva na disciplina. E Asaf queria da mesma forma. Asaf, ele pensa que Deus, por não puni-los logo, Deus estava sendo injusto. Quem lembra do ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. Mas como dizer daqueles que morreram muito bem e fizeram muita coisa errada, e eles não pagaram aqui? Será se Deus foi injusto, irmãos, com eles, com os tais? Não, porque o momento em que o Senhor vai acertar as contas com o homem ímpio, com aquele que abandonou, que se apostatou dele, vai ser lá no dia do grande juízo, do trono branco. Lá sim, todo homem, grande e pequeno, vai comparecer diante dele e vai prestar conta de tudo que fez. Então aqui eles podem até aparentemente viver bem, desfrutar de muitas coisas que você quiser, mas é certa. Deus é injusto. Às vezes a gente diz: mas por que Deus não é Deus, não é justo, não é todo poderoso? Por que Deus não destrói logo o homem ímpio? Por que Deus não destrói logo o assassino, o estuprador, o ladrão, o homicida? Por que Deus não tira logo esse povo? Eu lendo o livro de Deuteronômio, fazendo Moisés relembrando a lei, e ia mostrando que a ordem de Deus era: praticou o pecado, foi pego no ato, mata logo, apedreja, para tirar o mal do meio do arraial. Mas hoje não. Hoje Deus
pode até matar, mas você observa que muitos têm morrido espiritualmente. Tem nome que vive, mas estão mortos. Andam, trabalham, mas estão mortos espiritualmente. E aí a nossa reação é: Deus está sendo injusto, Deus não está punindo. Parece que Deus está sendo injusto porque Ele me aflige, e às vezes alguém ali não é afligido. Se nós observarmos, irmãos, no verso de número 20, olha o que ele diz: como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Olha a visão de Asaf, é que Deus estava dormindo. Será, irmão, se Deus está dormindo? Será se Deus está cochilando e não está vendo o que está acontecendo? De maneira nenhuma. Deus está muito bem acordado e os seus olhos estão vendo todas as coisas. Apenas vai chegar o momento em que Deus vai acertar as contas. E era isso que Asaf estava percebendo. Com isso, irmãos, eu quero observar. Já imaginou se nós pudéssemos participar dos últimos momentos da vida de uma pessoa que está longe de Deus, que não conhece a Deus? Seus últimos momentos são momentos aonde ele sente que a vida está escorrendo das suas mãos, em que tudo que ele adquiriu vai ficar para alguém. Tudo que ele adquiriu acabou-se. Ele vê que é o fim e resta-se apenas o terror, o pavor e o desespero. Por quê? Porque ele não sabe para onde está indo. Às vezes até ele sabe, e por isso ele já sente a angústia que a morte vai me causar. Muitos partem do desespero de não saber para onde está indo. Mas ao observarmos aqui, é o que Asaf percebeu quando ele adentrou dentro de Deus. É isso que nós devemos perceber, irmãos. E nós pararmos de querer olhar, fixar os olhos na aparente prosperidade do mundo sem Deus. A segunda coisa que Asaf ele aprende está no versículo 21 e o verso 22. Diz assim: assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Asaf foi perceber a loucura do seu coração. Quando ele entrou, irmãos, ele foi perceber como estava louco o seu coração. Primeiro, veja que o coração dele se azedou, no verso 1, 21, na parte A. Asaf ficou tão perturbado que seus pensamentos o faziam acreditar que a vida com Deus era ruim. Você já conheceu alguém que desviou-se porque achou que a vida outrora era melhor do que a de hoje, com o texto? Percebeu ele na sua mentalidade, percebeu, ou ela percebeu que outrora ele aceitou Jesus, e aí essas coisas foram acabando uma a uma, e ele disse: não vale a pena servir a Deus, porque
ele começou, nós vamos observar que o Senhor faz um trabalhar, irmãos, na nossa vida, porque aquilo que vem de maneira errada, o Senhor assopra, para nós podermos entender e trabalhar, para adquirir as coisas e entender que vem do Senhor, de maneira certa, de maneira justa. Por isso que muitas pessoas, quando aceitam Jesus, elas tinham muita coisa, mas de repente começa um vento e sopra tudo. Aí ele pensa que a vida com Deus não é boa, pensa que a vida com Deus é só miséria, porque outrora ele tinha e agora não. E Asaf estava tão amargurado que ele estava achando que a vida com Deus era ruim. Irmãos, e tem pessoas que acham que a vida com Deus é ruim. Mas será que esse povo existe na casa de Deus? Existe. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus por N motivo, mas não pela razão correta. Até uma frase aí, um vídeo que eu vi já faz muitos dias, que dizia: se não existisse fé, você serviria a Cristo da mesma maneira? Você serviria a Deus da mesma maneira? Veja que vocês por medo, estão na igreja por medo, mas não estão com prazer de servir a Deus, de adorar a Deus, de permanecer na presença do Senhor. É benefício nós sermos tirados desse lugar de tormento, mas a melhor alegria é podermos servir a Deus, é podermos servir a Jesus, é podermos louvar a Ele. Mas Asaf estava achando que a vida estava ruim, o coração dele azedou. Tem pessoas que não têm nenhuma alegria em estar na casa do Senhor. Tem pessoas que não têm nenhuma alegria em dizer: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus. Se for possível, ele caça todas as formas para ele nem dizer que ele é crente, que ele serve a Deus. Mas veja, irmãos, que aquele que tem a alegria no coração, aonde ele estiver, se ele vê o irmão, ele já diz logo: a paz do Senhor. E ele não diz assim: paz do Senhor, irmão. Ele diz: a paz do Senhor, irmãos. Ele fala com alegria. Ele faz questão de mostrar que ele tem Jesus e tem a paz, e ele quer compartilhar isso. Mas quem não tem alegria disso, se esconde, acha que não vale a pena. Quem pensa como Asaf, mesmo já salvo em Cristo, acredita que a vida é ruim, a família é ruim, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, murmura dizendo: Deus não me abre a porta, Deus não me abençoa. Ele é totalmente insatisfeito. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11 ao 13, ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa só esse versículo 13 para dizer: eu posso comprar um carro, eu posso ir viajar, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas Paulo está usando isso para dizer que em Cristo ele pode tudo, porque Cristo é quem preenche, é quem satisfaz o seu coração. A sua alegria não está firmada no que ele tem, porque se ele tiver, ele está alegre; se ele não tiver, ele continua do mesmo jeito, porque Jesus está na vida dele. Veja que no verso 21, na parte B, diz: sentia picada nos rins. Primeiro o coração azeda, depois ele sente picada nos rins.
O salmista sentia dores na alma, a alma estava amargurada, o semblante sofrido, tudo isso, porque parecia que os ímpios tinham uma vida melhor do que ele. Ele olhou para o vizinho próspero e deixou de olhar o que Deus estava fazendo na vida dele. Irmão, toda vez que você quiser comparar a sua vida com alguém, você vai se entristecer. Toda vez que você quiser comparar a sua vida com o que Deus tem feito, você vai dizer: Deus tem abençoado mais o irmão do que eu, Deus tem dado mais para ele do que para mim. Você nunca vai estar satisfeito, mas quando você olhar para Deus e ver o que Ele está fazendo na tua vida, pode não ser grande na vida, no olhar de muitos, mas para você é grande, mas para você é o suficiente, mas para você é o que Deus disse: eu vou fazer isso na tua vida. Não queira, irmão, comparar a tua vida com ninguém. Esteja satisfeito com o que Deus está fazendo na tua vida, como nós falamos na sexta passada. Não é que eu vou me acomodar, não, vamos dizer, só tenho um par de sapato, eu não vou trabalhar para me comprar outro, ter dois. Não é isso. Você pode trabalhar, você pode sonhar, porém você não pode firmar a tua esperança, a tua expectativa, a tua alegria nisso. Porque se você tiver dois, ou se você tiver só um, ou se não tiver nenhum, Jesus está trabalhando na tua vida da mesma maneira. Mas que nem o irmãozinho, com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Então ele esqueceu que o melhor da vida não era o que possuía, mas era o que estava dentro dele. Não é ter, mas é ser. A vida não é o que você tem de bens, a vida é o que você tem dentro de você, porque você pode ter todas as coisas no sentido exterior, mas se Jesus, que é a vida, não estiver dentro de você, você não tem nada. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas tem muita gente que está buscando o mundo inteiro e está perdendo a sua alma. Asaf estava olhando para o mundo, estava quase perdendo o que estava dentro dele. Veja que no versículo 22 diz que ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Irmãos, Asaf chegou a uma situação em que o racional estava dando lugar para o irracional. Deus dotou o homem de racionalidade, de pensamento, de raciocínio, mas a situação em que Asaf estava vivendo estava já tirando dele a racionalidade. Ele não estava mais pensando. Pastor, mas será que existem pessoas assim nos nossos dias? Tem. Veja, tem pessoas que ela está vendo um precipício na frente dela, ou na vida dele, mas ele está tão embrutecido que ele não consegue raciocinar. Deus está dizendo: não vai, não entra, não é assim, mas ele está tão embrutecido, sem raciocínio, que ele não sente, ele não pensa, ele não analisa as coisas. Ele está como um cego que não sabe para onde está indo. Asaf estava dessa forma. Era como quem não sabia o que realmente ele estava falando.
Ele não estava falando coisa com coisa. Aí tem muitas pessoas que começam a olhar para um lado, olhar para o outro, e começa a dizer: melhor é lá do que aqui. Melhor é aquilo do que servir a Deus. Melhor é o mundo do que a casa de Deus. Mas eu digo, irmãos, só pensa assim quem não tem racionalidade. É por isso que a Bíblia, ela vai mostrar que no outro tempo, ela diz: nós éramos ignorantes. Agora não. Hoje nós temos conhecimento da palavra, nós temos conhecimento de Deus, nós temos a mente de Cristo, e nós não agora andamos segundo os instintos como um animal irracional que quer porque quer satisfazer a sua necessidade em detrimento daquilo que é lógico, daquilo que é o certo. Era como Eliseu, o servo de Eliseu, Geazi. Ele não conseguiu ver que em cima havia um exército de anjos. Ele apenas olhou e viu o exército cercando a cidade. Ele disse para Eliseu: ai meu Senhor, que nós vamos perecer. Mas Eliseu estava com a sua visão espiritual aguçada, estava vendo eles mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, como está lá em 2 Reis 6, versículo 15 ao 17. A cegueira de Asaf o fez esquecer-se que de onde Deus havia tirado ele, de onde Deus o salvou com mão forte. Ele não estava raciocinando, irmãos, que de onde Deus havia tirado ele, do que Deus havia feito por ele. Aí a gente só diz: não, mas está faltando isso, está faltando aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu não lembro que de onde ele já me tirou, de onde ele me colocou. Ele disse que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Ele nos fez reis e sacerdotes, ele nos fez nação santa, ele nos adquiriu, irmãos, com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E às vezes nós não percebemos isso e apenas murmuramos, porque é como se estivéssemos cegos e não vemos o que ele já tem feito por nós. A outra coisa que Asaf percebeu era a presença de Deus. Asaf percebe, irmãos, a realidade da presença de Deus. Ele viu que tinha maior riqueza que o ímpio tinha. Ele tinha a presença de Deus. Você pode não ter riqueza, mas se você tem a presença de Deus, você pode tudo. Agora, se você tem tudo, mas não tem a presença de Deus, você não pode tudo. Essa foi interessante. Se você tem Jesus, você pode tudo. Mas se você tem tudo e não tem Jesus, você não pode nada. Porque a enfermidade pode vir e o dinheiro que você tem não consegue, se Jesus não curar. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas não pode remir a tua alma. Então o que vale mais, irmãos? Jesus, a presença dele, os bens. É bom ter. Não estou dizendo aqui que não é bom, que você não deve trabalhar para ter, não é isso.
Estou dizendo que o mais importante na vida do cristão é a presença de Deus. E que Asaf não estava percebendo até ele entrar dentro da casa de Deus. Verso 23, na parte A diz: todavia estou de contínuo contigo. Asaf estava dizendo: em todo tempo eu estou contigo, e Deus estava com ele. Verso 26 diz: é a minha porção para sempre. Verso 28, na parte A diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Então Asaf passa a entender, irmãos, que Deus não havia abandonado ele. Ele passou a entender que era ele que não estava enxergando, era ele que não estava vendo, mas Deus estava todo o tempo com ele. Deus está contigo, meu irmão. Ainda que você não tenha aquilo que você quer, ainda que você não tenha tudo que você quer, mas Deus está com você. Com isso ele passa a perceber outra coisa, que com a presença de Deus havia sustento de Deus. Verso 23, na parte B diz: tu me sustentaste pela minha mão direita. Irmãos, como Asaf não tinha herança como as outras tribos de Israel. Asaf era da família da tribo de Levi, e Deus disse: a tribo de Levi não terá herança, a herança deles sou eu. Era aquilo que o povo trazia de oferta, de sacrifício. Deus havia sustentado ele pela sua mão direita. Deus nunca havia abandonado, Deus nunca tinha tirado o sustento dele. Deus disse, nos ensinando a oração, ele disse: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele diz: seja feita a tua vontade. Mas ele diz assim: dai-nos hoje, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. Ele estava dizendo: eu vou sustentar vocês todos os dias, eu serei para vocês o sustento. Então, irmão, você pode não ter, como já disse, muita coisa, mas se Jesus estiver na tua vida, Ele vai sustentar, Ele vai prover na tua vida o necessário. Bendito seja o nome de Jesus. E com isso, com a presença dEle, Ele traz sustento e traz também a direção. Se Deus está, irmãos, na nossa vida, Ele vai trazer direção. Verso 24: guiar-me-ás com teu conselho. Então era Deus que ia guiar Asaf, não era o que ele estava vendo. Tem muitas pessoas que andam guiadas pelo que está vendo, e a Bíblia diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então nós devemos, irmãos, entender que é o Senhor quem guia. O Salmo 23 vai dizer que Ele é o nosso bom pastor, e Ele nos guiará a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Não queira ser guiado pelo que você está vendo por aí, não queira ser guiado pelo que todo mundo faz, não. Seja guiado pelo que a Bíblia diz, que você vai ver a provisão de Deus todo dia na tua vida. E em sexto, nós já estamos concluindo. Seremos recebidos pelo Rei da Glória. Verso 24, parte B diz: e depois me receberás na glória. Irmão, sabe o que é isso? Você lembra do rico e o Lázaro? A Bíblia diz que o rico, ou Lázaro, morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o rico?
A Bíblia diz que o rico foi morto e foi sepultado. Quando nós andamos guiados pelo Senhor, como Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele vai guiar você e Ele vai recepcioná-lo. Vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai nos recepcionar, irmãos. Você pode não ter nada, você pode aqui chegar em algum lugar e ninguém nem olhar para você, mas saiba de uma coisa, que quando você subir, seja no arrebatamento, seja partir dessa vida para outra, Ele vai te guiar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que você pode não ter nenhuma importância, mas para o Rei dos Reis você é importante. Aqui alguém diz, eu já vi piadas de alguém dizer, não, eu não quero ir para o céu não, é muito chato, é muito parado. É piada de bêbado. Se no céu quem bebe, quem faz essas coisas não vai, então lá não vai ter isso, irmão Pedro. Então eu não quero ir para lá, porque eu quero é curtição, e lá naquele outro lugar vai ter. Mas é só uma mente embrutecida, sem raciocínio, porque o Senhor disse que lá no céu não tem choro, não tem pranto, lá não tem morte, lá é festa, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Se aqui nós queremos momento de alegria, irmão, lá vai ser um estado eterno de glória, de alegria. Louvado seja o nome de Jesus. E por último, ele entende, eu vou me entregar a Ele. Se Ele vai me recepcionar, se Ele tem me guiado, se Ele cuida de mim, se Ele não deixa faltar nada, então eu vou entregar-me a Ele. Verso 28 diz, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Mateus 6:33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Não se preocupe se você tem cuidado das coisas de Deus. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. Se você tem se preocupado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Era isso, Asaf não era como os outros, não tinha herança como os outros. E ele disse, os outros têm muito, eu não tenho. Mas ele passa a entender que se ele cuidasse como estava cuidando das coisas do tempo de Deus, Deus iria cuidar dele. Então, se você cuidar, meu irmão, das coisas de Deus, Deus vai cuidar de tudo. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu irmão, fique tranquilo, acalme o seu coração, que o que você tem é o mais importante. Deus está na tua vida, o resto é resto. Paulo disse que considerou tudo como esterco, como nada, para adquirir a Cristo. Jesus vai dizer, quem é o homem que acha uma propriedade, um campo, e lá tem uma mina de ouro, não vai e vende tudo que tem para adquirir aquilo? Assim, irmãos, nós deixamos tudo para adquirir a Cristo. E Ele é o bem mais precioso que nós temos, porque tudo nós já deixamos. Hoje o nosso bem
é Jesus, que nos preenche, que nos satisfaz, que nos perdoa, que nos sara, que nos cura, que nos dá com o Espírito Santo, que nos leva para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Então acalma o teu coração, fica tranquilo que Deus está cuidando de tudo. Amém? Então, irmãos, nós concluímos Salmo 73. Que Deus tenha falado a cada um de nós, aos nossos corações, possamos continuar firmes na presença do Senhor nosso Deus.